Hoje, dia 15 de fevereiro, se comemora internacionalmente o combate ao câncer na infância. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Nádia Gurgel, que é oncologista pediátrica do Hospital Universitário Walter Cantídio, da UFC, e também do Hospital Albert Sabin. Doutora Nádia, por favor. Em relação aos tipos de câncer, a leucemia realmente lidera com 40%, sendo responsável, por 40% dos casos. Logo em seguida vem os tumores de sistema nervoso central, seguidos os tumores sólidos, linfomas, mas realmente a grande parcela, assim como no nosso serviço, é liderado pelas leucemias e tumores do sistema nervoso central. Então, todo profissional deve estar atento aos principais sinais e sintomas que possam indicar um câncer infantil. Mas quais são as características do câncer infantil? Eu posso falar de 5 características principais. Uma é exatamente esse início abrupto. Às vezes ele não tem como você prever antes, como no adulto, né? O curto período de latência entre ele aparecer e provocar sintomas. Muitas vezes também eles surgem de células embrionárias. O crescimento pode ser rápido, muitas vezes é rápido, e o principal motivo da gente estar sempre alerta é porque ele pode mimetizar doenças comuns da infância. E a gente tem que estar atento, na verdade, quando alguns sintomas comuns eles vão persistir. Então, diante dessas características que a gente falou agora, as medidas de prevenção primária, como, por exemplo, diminuir o tempo de exposição a fatores de risco, como acontece nos adultos, diminuir a exposição ao tabagismo, e as medidas de prevenção secundária, que é tipo medidas de rastreamento de mama, colo de útero, ou seja, rastrear um câncer antes que ele produza sintomas, devido às características que a gente falou, né, do pouco tempo de latência, do crescimento rápido, de muitas vezes de ter células embriológicas envolvidas. Então, todas essas características, tanto a prevenção primária quanto a secundária, vai ter um papel, elas vão ter um papel mais restrito em relação ao câncer infantil. Então, o diagnóstico precoce assume realmente um papel super importante na evolução e no prognóstico dessas crianças. Mas então vamos lá, Nádia, quais seriam esses sintomas, sinais e sintomas que a gente tem que estar atento? Então a gente pode estar atento para alguns sinais e sintomas, como febre acima de 7 dias sem uma causa explicada. Você pode até não ser câncer, mas você tem que estar atenta que pode ser, né? Cefaleia de início recente ou de mudança no padrão daquela cefaleia que acorda a criança à noite, ou que apresenta vômitos associados, alteração da marcha. Algumas alterações oculares que podem aparecer, como proptose, a alteração a leucoria, que é a alteração do reflexo, né? Um grande rastreio do retinoblastoma. Aniridia, que é quando tem uma alteração da íris do olho. Hepatospleno, palidez, sangramentos, né, equimose, aparecimento às vezes de equimoses, de petequias de causa inexplicada, tem que levantar pelo menos o sinal de alerta. Aparecimento de hepatosplenomegalia entra no diagnóstico diferencial de câncer, né, perda de peso inexplicada, sudorese noturna. E os linfonodos também, né? Então, linfonodos megalias. As linfonodos megalias, elas podem ser localizadas ou generalizadas. Quando são generalizadas, a gente tem que estar atento se tem outros sinais, se está associado a hepatosplena, pancitopenia, a outros sinais. Quando é localizada, eu tenho que ver alguns aspectos. Se são maiores do que 2,5 centímetros, se são aderidos a planos profundos, né? Se tem uma consistência mais endurecida, ou mesmo quando não tem esses aspectos, se persistem por mais de 4 semanas, se são persistentes, se não estão associados a quadros infecciosos. Outra coisa que a gente tem que estar bem atento é a localização desses linfonodos, né? Se é um linfonodo supraclavicular, periumbilical, a gente tem que estar bem atento a esses aspectos. E também não podemos esquecer das dores ósseas, principalmente aquela dor que acorda a criança, que não cede, que limita o paciente, as massas abdominais ou aumento de volume de qualquer parte do corpo não associada à infecção.
Na verdade, a gente poderia ficar falando aqui dos sintomas uma boa parte do tempo, mas eu quero deixar o alerta para persistências de sintomas, né? E alguns sinais de alarme, aqueles principais sinais que a gente falou, a gente está atento ao diagnóstico diferencial de câncer, tá certo? Realmente é um diagnóstico, só vai diagnosticar câncer quem pensa em câncer. Agradecemos a doutora Nádia Gurgel pelas brilhantes informações sobre câncer na infância.